E o que é que os contabilistas certificados ao longo destes tempos ganharam? Houve alterações à lei, houve algumas benesses, alguns benefícios que tiveram ao longo destes últimos 3 anos e sobretudo no último ano. Quais foram, as grandes mudanças? O que é que para os contabilistas foi importante conquistar este ano? Bom, nós tivemos no conjunto dos 3 anos conquistas importantíssimas para a profissão. Eu diria que esta direção fez e teceu um caminho, uma estratégia que se veio toda a concretizar. Nós neste momento conseguimos concluir um pacote de situações que queríamos e que tínhamos previsto aprovar, que foi todo concretizado, e isso é muito positivo. Pacote este e medidas que vêm melhorar consideravelmente a vida do contabilista certificado. Claro que este ano de pandemia não permitiu que se conhecesse, não é? E que se sentisse tanto esta melhoria na vida dos contabilistas, porque como os contabilistas tiveram que fazer face a outras ajudas às empresas, não puderam, enfim, usufruir tanto daquilo que eram os seus próprios benefícios. Mas só para perceber aqui as principais conquistas, que foram muitas, temos o justo impedimento, que era um sonho enorme dos contabilistas de há muitos anos. Já agora, só para interromper, eu sei que os contabilistas sabem o que é isso, justo impedimento, mas vamos explicar a mim bem o que é o justo impedimento, porque é que isso é uma conquista tão grande. Exato, é uma coisa importantíssima. O justo impedimento é o direito que tem de estar doente, de lhe falecer um familiar próximo e de poder usufruir desses dias e da sua doença e conseguir recuperar e não ter que cumprir as obrigações fiscais, afastar o cumprimento das obrigações fiscais. Sabe que os contabilistas têm todos os meses um conjunto de obrigações fiscais enorme e que nem podem estar doentes nem podem ir de férias. Porquê? Porque elas não cessam. E o justo impedimento foi dos maiores direitos, digamos assim, que ficou consagrado no nosso estatuto. Não que ele não fosse um direito natural, mas a própria autoridade tributária, quando o contabilista estava doente, não lhe afastava as coimas, nem tudo aquilo que havia de consequências quando não cumpria obrigações. E repara, o contabilista está a cumprir obrigações do seu cliente. Portanto, o cliente ficava em cumprimento, ele ficava em cumprimento. Portanto, eram situações, de facto, que geravam muita litigância depois com a autoridade tributária na tentativa de defesa e muitas injustiças para o contabilista e para o empresário. E isso teve que ser consagrado na lei, embora fosse um direito natural, ninguém precisaria de consagrar, mas infelizmente foi necessário. E hoje o que temos é o justo impedimento na lei, que permite para o parto, por exemplo, na parte da maternidade, era um problema enorme, que não havia uma cobertura para não cumprir as obrigações fiscais enquanto não se estabelecesse a substituição do contabilista, um internamento repentino, um acidente. Um contabilista, no dia a seguir, pode ter 30 obrigações de empresas diferentes para cumprir. Tem um acidente na véspera, vai parar ao hospital, não os cumpre. E isto era penalizado com coimas. Era penalizado por causa disso. E agora temos o justo impedimento que afasta as coimas durante um período e depois permite ao contabilista que durante 30 dias após recuperar, consiga cumprir as suas obrigações. Portanto, é um direito importantíssimo. Há mais? Há mais. Em conjunto, as férias fiscais também, que era outro dos problemas. Os contabilistas certificados, por causa de terem prazos todos os meses, sim, claro, e em agosto também existem prazos, viam-se impedidos de ter um período de tempo que lhes permitisse tentar organizar em termos familiares uma ida para fora, uma deslocação daquilo que é o seu sítio normal de trabalho, que é um direito de todos nós. E isso também não estava consagrado. Finalmente, agora, ficou consagrado. Vai ser o primeiro ano que vai ter aplicação prática, vai ser agora em 2021, que é o afastamento durante o mês de agosto, que é o mês tradicionalmente de férias. Quem tem filhos, quem está casado com professores, enfim, que está ligado à academia, toda a gente só pode, esse é o mês culturalmente de férias. Não quer dizer que as pessoas não possam tirar noutros meses, depois fazem a sua gestão. E durante o mês de agosto suspendem-se os prazos e, portanto, podem ser cumpridos do ponto de vista das obrigações até ao final do mês e do ponto de vista daquilo que ainda me parece que é o mais importante nas férias fiscais, que é nas notificações e nos processos, ficam suspensos e, portanto, não há qualquer obrigação de responder
durante o mês de agosto se não estiver presente e se não foi notificado. Devo dizer que E nem me isso é uma passava, conquista enorme. devo dizer que nem me passava pela cabeça que não fosse assim, mas estou a É saber agora. verdade, é verdade. Mais alguma conquista, Paula Franco? Como? Mais alguma conquista além dessas? Mais, muitos mais, graças Não a Deus. podemos ir a todas, se calhar, nesta conversa, Não, mas essas são de facto as não, mais mas é importantes. importante referirem-se porque são conquistas que são para todos os contribuintes. Repare, esta, por exemplo, que eu lhe falei das férias fiscais, não é só para os contabilistas certificados, é para os contribuintes. Muito Imaginem IRS. Há muitas notificações de IRS para serem respondidas as divergências durante o mês de agosto. E, por exemplo, está de férias, não recebe a notificação, não responde e muitas vezes tem correções oficiosas, mesmo para um contribuinte comum. E por isso, esta parte das férias fiscais é muito importante para todos. Agora, outra das grandes conquistas tem a ver com toda a aplicação do direito tributário e das coimas. A Lei 7 de 2021, que foi publicada há pouco tempo, vem consagrar algo que é um direito muitíssimo importante para todos os contribuintes, mas que para o contabilista certificado também é muito importante, que é o direito de poder errar e, desde que não tenha lesado a fazenda pública e tenha, entretanto, regularizado a sua falta, não lhe ser aplicada uma coima. O nosso direito tributário não permitia, ou permitia, mas depois tinha que pedir o afastamento da coima, e que raramente era concedido, que essa coima fosse afastada. E é injusto, porque errar todos erramos, esquecimentos existem para todos. Se calhar algum dia se esqueceu de entregar a sua declaração de IVA e lhe aconteceu isso, porque é geral, eu não falo com ninguém que não diga eu passei por isso. Toda E a de gente. facto, aquilo que conseguimos consagrar é que quando não existem estas duas situações, deixa de haver coima. E os contabilistas eram muito penalizados por este artigo. Porquê? Porque não conseguindo o afastamento da coima, em 500 obrigações que têm para se calhar ter que cumprir no mês no seu leque de clientes. Pode acontecer que existam alguns lapsos e esquecimentos. E isto significa que com esta aprovação que deixa de haver aplicação de coima nestes casos concretos. O que é assim uma conquista que vai tirar, eu diria quase aquela espada na parede quando estamos a trabalhar e chegamos ao fim de uma obrigação e dizemos, mas será que nos esquecemos de alguma? E voltamos atrás e conferimos tudo. E mesmo assim não acreditamos e no dia a seguir voltamos a conferir. Isto deixa de acontecer com esta aprovação. Portanto, dá-nos uma tranquilidade em termos de trabalho que é muito importante para se trabalhar com rigor. Há mais, e ele perguntar se havia mais, deve haver muitas mais, mas as Há outras muito são mais, muito pontuais, mas não sei. mais pontuais, mas estas três... Tudo isso é fruto, Paula Franco, de quê? De uma aproximação, de uma interferência maior da ordem junto dos ministros, do governo, de quem decide. O que é que mudou nessa matéria? Bom, Foram, enfim, foi trabalho árduo, foram conversas, foi, enfim, reuniões, não sei. O que é que também da parte de quem decide, de quem nos governa, mudou em relação à ordem dos contabilistas certificados, em relação aos contabilistas certificados? Foi tudo isso. Eu acho que isto, e o termos a possibilidade de consagrar isto na lei, e para conjugar esta das coimas, houve uma alteração também, já agora, que tem a ver com o direito subsidiário do contabilista certificado, que passou a ser, só existe esta corresponsabilização quando existe a dolo, que era extremamente importante para o contabilista, porque o contabilista tem a tal responsabilidade, e bem, mas é uma responsabilidade quando ele próprio tenha interferência no que fez de mal. Não nas situações em que, por exemplo, um empresário desaparecia e depois o contabilista era, de alguma forma, também responsabilizado pelos impostos em falta. Isso não podia acontecer. Portanto, foi reposto no artigo 24 da LGT também esta responsabilização com dolo, que era algo importantíssimo que também requeríamos há muito tempo. Agora, como é que foi possível? Há uma questão que é sempre, e eu acho que dificilmente mudará, que é a dificuldade da autoridade tributária conseguir parcerias ou sentir do lado dos contabilistas um parceiro para poder atuar. E, portanto, da autoridade tributária é muito difícil nós conseguirmos alterações. Porque, por exemplo, esta do artigo 32 do REGIT e mesmo do artigo 24 da LGT, nós tentámos fazer administrativamente junto à autoridade tributária, mas nunca conseguimos. E, portanto, tivemos que mudar os nossos players do mercado, digamos assim, os nossos interlocutores, para conseguirmos aquilo que é o resultado, o que foi o resultado. E o resultado foi,
na Casa da Democracia, no Parlamento, junto dos deputados. Portanto, fomos trabalhando com os vários deputados dos vários partidos, explicando o que estava menos bem. Estava em cima da mesa uma alteração legislativa em que podia haver interferência nessa altura. E foi desta forma que fomos trabalhando, em conjunto também com o Governo, porque o Governo também, sendo ele quem propôs a própria norma da alteração, era importante que se conseguisse aqui um consenso. Foi um consenso muito difícil. Foram 6 meses de trabalho diário, com todos estes interlocutores, com altos e baixos. De repente a acharmos que nada disto ia ser possível e que íamos ficar com um quadro legislativo na garantia dos direitos dos contribuintes muito pior do que aquele que se tinha. Depois invertiam-se as situações e já melhorava um bocadinho, até que realmente, chegando a uma parte de decisão importante, tivemos que conseguir todos os apoios. E aí jogámos tudo, aquilo que politicamente se pode jogar, chegando mesmo também a alertar o Sr. Primeiro-Ministro para estes problemas e a pedir a sua intervenção. E, no conjunto, acabámos por ter algo conseguido pelos senhores deputados, mas também muito com a intervenção e a parceria da Ordem, que foi haver uma proposta conjunta entre 4 partidos políticos da esquerda à direita, para aprovar isto. Uma proposta conjunta do PCP, do CDS, do PSD e do PS. Isto é fantástico do ponto de vista do direito tributário e principalmente com a proposta inicial que existia, que era altamente prejudicial a todos os contribuintes. Portanto, a reversão que ficou foi de tal forma, foi o oposto àquilo que estava proposto inicialmente. E isso deu-nos uma satisfação enorme, primeiro porque achamos que é uma grande vitória da democracia, conseguir-se realmente um acordo transversal entre 4 partidos grandes, da esquerda à direita, é muito bom. E depois porque, no fundo, também demonstra que a Ordem dos Contabilistas é ouvida para estes assuntos, é ouvida com atenção e que se reflete sobre aquilo que são as nossas preocupações. E isto foi possível também, e só aconteceu nesta conjuntura também de pandemia, em que os contabilistas certificados, com o seu trabalho, com aquilo que demonstraram perante a sociedade, foi-lhes possível este reconhecimento do seu trabalho árduo vertido nesta legislação. Não tenho dúvida que também aquilo que se conseguiu foi um reconhecimento para os contabilistas por causa do seu trabalho que realizaram durante um ano. Acha que, de parte de quem decide, governo, e está a falar de deputados também, porque da direita à esquerda depois todos são governo em determinadas alturas, havia de facto uma desconfiança grande em relação aos contabilistas, ou seja, o Estado quer é receber, quer é que os contribuintes paguem, e os contabilistas fazem é com que os contribuintes paguem o menos possível, e as empresas também. Acha que isso trouxe sempre uma ideia errada daquilo que são os contabilistas certificados? Não, eu quero acreditar que não. Aliás, o Estado tem a noção que o contabilista é o fiel da balança. Se não fosse o contabilista estar nas empresas e estar presente a acompanhar, a fraude seria muito maior, não é? Intencional, não intencional, enfim, de variedíssimas situações. Agora, claro que da parte da autoridade tributária existe sempre alguma desconfiança em relação aos contribuintes e, consequentemente, em relação aos contabilistas certificados. Agora, não há dúvida que os contabilistas certificados são o garante dessa receita. E, aliás, uma das coisas que eu acho que se também tirou deste ano de pandemia foi que os contabilistas certificados tiveram a sua posição certa junto aos seus clientes, que foi sempre de os incentivar ao cumprimento das obrigações fiscais, lá está, para que não tivessem estas consequências posteriores, sempre que possível, nunca deixarem de cumprir as suas obrigações fiscais. E isso trouxe reflexos positivos, quer para as empresas, que depois não se viram prejudicadas, quer para o Estado, que conseguiu manter dentro daquilo que era possível o arrecadar os impostos. Portanto, acho que os contabilistas tiveram um papel muitíssimo importante na sociedade, nesse equilíbrio muito grande, porque se as empresas não pagassem os seus impostos, mais tarde iam ter imensos problemas. Sentiu nas muitas conversas que teve com vários ministros que passaram a ter uma ideia diferente, ou pelo menos incentivaram a que isso acontecesse, perceberam que eles também
Eu julgo que houve muitas reuniões institucionais, mas provavelmente outras que não foram tão institucionais quanto isso. Foi preciso fazer um trabalho mais de sapa, como se costuma dizer. Sentiu que eles, enfim, mudaram também um bocadinho essa ideia de que, de facto, os contabilistas são absolutamente decisivos para aquilo que é, enfim, a contabilidade e a finança do país? Senti E as contas muito do isso, país, neste senti caso. muito isso, senti que muitos ministros e muita relação informal que teve que ser criada com muitos ministérios, principalmente, por exemplo, com o Ministério da Segurança Social, com a ministra Ana Mendes Godinho, com quem hoje tenho uma relação muito próxima de confiança naquilo que são estas matérias, porque se aperceberam que se não fossem os contabilistas certificados, os apoios não chegavam às empresas. E que quem conseguia identificar os problemas que existiam eram os contabilistas certificados. E, portanto, houve de facto muito trabalho de bastidores feitos. Eu posso dizer que eu pessoalmente e com a senhora Ministra trabalhámos muito as duas para agilizar muitos dos problemas que existiram. Identificá-los, quebrá-los, resolvê-los e que realmente resultou naquilo que era o objetivo, que era os apoios chegarem às empresas. Não foi um processo fácil, como nós sabemos, muitos dos apoios dependeram da Segurança Social, aliás foi o maior apoio, eu diria, um apoio que dependeu quase integralmente para a manutenção de postos de trabalho, para não aumentar o desemprego, veio tudo muito da Segurança Social. E aqui também uma palavra muito especial também de elogio, porque eu não sou de elogios fáceis, mas a senhora Ministra Ana Mendes Godinho merece esse elogio, porque ela tem feito um esforço enorme para que existam apoios para as empresas. Não é uma vontade por vezes comum, é realmente um esforço pessoal naquilo que são as realidades e as necessidades das empresas. E por isso isto depende das pessoas. Quando se diz que se depende às vezes do Executivo, não é verdade. As pessoas fazem a diferença. Sem dúvida. E a Ministra Ana Mendes Godinho faz a diferença. Muitas vezes vêem-se críticas publicamente, porque tem um ministério muito difícil, e são muito injustas, porque de facto se há pessoa que se tem esforçado para que os apoios cheguem às empresas, é a senhora Ministra. E eu aí tiro-lhe o chapéu, porque eu gosto de ser muito justa nestas avaliações. E realmente esse trabalho de formiguinha deu resultados, porque hoje as empresas não estão mais pobres, ou os trabalhadores não há mais trabalhadores nos desempregos, graças aos principais apoios que vieram da Segurança Social. Mas é verdade que foi com muito esforço, porque a máquina não estava preparada para isso. Toda a máquina da Segurança Social não tem o funcionamento, quer dizer, durante muitos anos não se investiu naquela máquina. E, de facto, nós deparamos-nos todos os dias com problemas. Quando achamos que já estão ultrapassados, vêm novos problemas. E isto para o contabilista que está ali, primeiro, a introduzir os apoios e depois a responder perante o seu cliente quando ele não os recebe, de facto é uma situação, às vezes também ingrata. E no caso da Segurança Social, tinha tudo para funcionar ainda pior e conseguiu-se que, efetivamente, pelo menos o apoio à retoma e o layoff, que foram os apoios fundamentais, chegassem com regularidade às empresas, evitando o maior desemprego e fazendo com que os trabalhadores tivessem a sua remuneração assegurada. E isso foi muito importante para não aumentar a pobreza no país. Hoje, um ano depois, estamos todos mais pobres, eu diria. Eu acho que não há ninguém que não esteja, de alguma forma, beliscado, mesmo que não seja financeiramente. E, claramente, todos estes apoios serviram para não se estar ainda mais pobre, porque senão as empresas estariam muito piores, muito mais desemprego, etc. Agora, não é fácil realmente a máquina adaptar-se a todas as necessidades. Por exemplo, tivemos também os outros apoios do apoiar, da parte da economia, com quem também, junto ao Sr. Ministro da Economia, temos uma boa relação, que nos ouve quando precisa também de algumas ajudas para trazer soluções, e o apoiar tem sido apoios fantásticos para as empresas. Nos últimos tempos falharam um bocadinho nos pagamentos e isso, enfim, levou as empresas a sentirem-se um bocadinho defraudadas com a expectativa de receberem mais rapidamente. Mas falharam algumas questões burocráticas em termos da confirmação de tudo e pronto. E de facto às vezes as decisões não são tomadas tão rapidamente quanto seria desejável.